Já parou para pensar em como surgiu as primeiras indústrias brasileiras e como eram os trabalhadores nesse espaço? Essa imagem representa um grupo de operários no galpão da indústria têxtil Matarazzo, em São Paulo, no ano de 1900. Nessa época, tudo era bem diferente. As roupas, as máquinas, a forma de observar e controlar o trabalho dos funcionários. As indústrias surgiram há mais ou menos 250 anos. Tiveram início na Inglaterra, no século XVIII, com a mecanização dos sistemas de produção. Eram organizadas em galpões que abrigavam operários, matérias-primas e máquinas. As primeiras indústrias eram destinadas à produção de tecido. Antes desse período, a produção de tecido era manual. O trabalhador, conhecido como artesão, realizava todo o trabalho. Tosqueava a ovelha, tingia a lã e a transformava em tecido. Essa obra é conhecida como a Oficina de um Tecelão. O artista procurou representar atividades realizadas por tecelões em uma pequena oficina, provavelmente na própria residência do artesão. Com o passar do tempo, o trabalho deixou de ser realizado do início ao fim pela mesma pessoa, e assim, cada trabalhador se tornou responsável por uma parte da produção. Por exemplo, um tosqueava a ovelha, outro preparava a lã para colocar na máquina que transforma a fibra em fio, outro trabalhava com a lã no tear, alguém costurava e, finalmente, um último trabalhador arrematava o tecido. Os locais de trabalho tiveram que mudar, pois não havia espaço nas oficinas domésticas para as máquinas, que eram muito grandes. O número de trabalhadores também aumentou, e foi assim que surgiu as primeiras fábricas. Os lucros gerados pela produção do café no Brasil foram investidos em outras atividades, como a construção de ferrovias. Há pouco mais de 100 anos, os ganhos com a produção cafeeira também possibilitaram a compra de máquinas modernas para as fábricas e a criação de indústrias nas cidades brasileiras. A maior parte dessas organizações foi instalada em São Paulo e no Rio de Janeiro e produzia mercadorias variadas, como tecidos, roupas, móveis, alimentos, entre outros. Os trabalhadores das fábricas, os operários, normalmente eram imigrantes europeus que vieram ao Brasil buscar melhores condições de vida. Quando as fábricas começaram a ser instaladas, muitas pessoas passaram a procurar novas oportunidades de emprego nas cidades, deixando para trás a vida no campo. Com o aumento da população nas cidades, algumas mudanças aconteceram. Por exemplo, surgiram meios de transporte mais modernos, como os bondes, que facilitavam o deslocamento dos operários. A pintora brasileira Tarsila do Amaral representou os trabalhadores das fábricas na obra denominada Operários. Nas indústrias trabalhavam homens, mulheres e crianças. Iniciavam o trabalho pela manhã e terminavam à noite, em uma jornada que durava entre 12 e 16 horas por dia. Os salários dos homens, das mulheres e das crianças eram diferentes. Naquela época, há mais de 100 anos, os operários trabalhavam aos sábados e 2 domingos por mês. Eles não tinham direito a férias. Alguns proprietários de fábricas construíram moradias para os operários. Essas construções ficavam próximas aos locais de trabalho e eram conhecidas como vilas operárias. As pessoas se reuniam na calçada, na rua ou no pátio das habitações coletivas para conversar, tocar instrumentos ou ouvir música. O carnaval e as festas juninas também aconteciam nas ruas. Uma forma de lazer bastante popular era o futebol. Nos campos próximos às fábricas, os trabalhadores se reuniam em times amadores, formados por operários, jornaleiros, carroceiros.
As crianças, por sua vez, jogavam futebol com bolas feitas de meias e retalhos. Por causa da dura condição de trabalho nas fábricas, muitos operários começaram a reivindicar melhorias, e alguns direitos foram conquistados, como a diminuição do tempo de trabalho. O Dia do Trabalhador é um feriado que homenageia a coragem e a persistência dos operários que se dedicaram nessa busca.